A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica no Salmos de número 115, Salmos de número 115, que começa dizendo assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque me perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia no Senhor, ó Israel, ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao menor. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor. Versículo 17 novamente. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Irmãos, no Salmo de número 115, no primeiro versículo, nós vemos aqui o salmista dizendo: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O salmista começa engrandecendo, exaltando a soberania de Deus sobre nossas vidas. A glória não é para nós, a glória é para o Senhor. A glória não é para o homem, a glória sempre será para o Senhor. No versículo 2, ele diz: Por que perguntam as nações onde está o Deus deles? O povo de Israel, no momento de perseguições, de lutas, né, de mortes de muitos deles, muitos povos não entendiam. Esse povo diz que adoram um Deus todo-poderoso, o único Deus, que só existe um Deus que é o deles, e eles vivem aí na miséria, sendo perseguidos, algumas vezes escravizados. Mas aí ele diz: o nosso Deus, ele vai responder, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O salmista deixa bem claro que a glória é só para Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que nós servimos, diz o autor do Salmo 115, ele faz tudo que lhe agrada. Ou seja, Deus está no controle. Tanto das coisas maus que acontecem nas nossas vidas, as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, Deus nunca perde esse controle, como também as coisas boas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: tanto você está contente na abundância, como na escassez. Mas por que o apóstolo Paulo falou isso? Ele vai falar isso, ele vai responder no versículo 13: porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu reconheço que esse Deus é o único digno de adoração, quando eu entendo que o nosso Deus ele é soberano sobre todas as coisas e jamais perde o controle sobre todas as coisas, nós temos confiança na providência de Deus.
E ainda que Deus não venha nos responder com uma resposta positiva, Ele vai derramar a sua graça sobre nossas vidas para podermos suportar as tribulações e as adversidades que iremos passar neste mundo, porque o próprio Jesus nos alerta na sua palavra, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, da mesma forma que eu venci, vocês também podem vencer. Aí no versículo 4 ele diz: os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Aí o salmista começa a falar dos deuses pagãos, feito de madeira, feito de prata, feito de ouro, mas das mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheira. É um Deus com D minúsculo, inútil, feito pelas mãos humanas. E ele vai dizer no versículo 8 que torne-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Tem muita gente confiando, meu irmão, minha irmã, nas coisas do homem, sendo levado por ensinamentos humanos, doutrinas humanas, que na maioria das vezes nos desvia da centralidade das Escrituras. Tem muita gente deixando de adorar ao Criador para adorar a criatura, como Paulo vai tratar muito bem lá em Romanos capítulo 1, capítulo 2. Transformando as verdades de Deus em mentira. E aí o salmista ele vai dizer: confia no Senhor, Israel. Nós precisamos confiar no Senhor. O povo de Deus tem criado para si muitas imagens, muita idolatria entrando no meio do povo. Estão mais adorando líderes, homens, do que o próprio Deus. Se o seu líder, os líderes desse povo, ou o líder desse povo, falar algo que fere os princípios bíblicos, as pessoas fecham os olhos, porque vão seguir o seu ídolo humano. Cuidado! Nós precisamos adorar apenas a Deus. Só a Deus deu glória. Glória somente a Deus. É um dos pontos da reforma protestante. Só a Escritura. Glória só a Deus. As pessoas estão buscando respostas, em vez de entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com Deus, estão buscando resposta no homem, adorando homens. No passado, fizeram um bezerro de ouro. Hoje, estão indo atrás de homens. Homens que não transmitem nada que vá te aproximar de Deus. Muito pelo contrário. Homens que estão contaminando a igreja, contaminando o povo com coisas que distanciam elas cada vez mais da presença do Senhor. E o texto vai dizer: vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Não é o irmão, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o semideus, não é o profeta, o homem da revelação. É apenas o Senhor. Confia no Senhor. Que o Senhor os multiplique, diz o salmista, vocês e seus filhos, vocês que confiam no Senhor. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, nem tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, à morte. Mas nós, servos e servas do Deus Altíssimo, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Tome posse dessas palavras, meu irmão, minha irmã. Adoração somente a Deus. Deus é soberano sobre minha vida e sobre sua vida. Ele jamais perde o controle. Ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, o Senhor jamais nos abandonará. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, fazer como o apóstolo Paulo, dizer: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz, em nome de Jesus.